Aí, pessoal, podemos começar, né? Quero agradecer a participação, a presença de todos vocês. Não sei se vocês compreendem o nosso papel como professores, mas a gente está, assim, num contexto escolar e histórico em que muitos educadores, inclusive, são desacreditados de que os alunos possam se interessar por uma leitura, por um livro, e mais ainda, que o professor ainda pode obter algum tipo de sucesso lendo com os alunos uma determinada obra. Então, o que eu quero falar para vocês, assim, nessa tarde barra noite de sexta-feira? Eu não perco as esperanças. Sou sempre aquela pessoa positiva, né? Aquela que tem certeza de que tudo vai dar absolutamente certo. E eu fico sempre assim, aplicando algo que me persegue positivamente a vida toda. Então, eu penso assim, se dos nossos 400 alunos, né, entre alunos de redação, meus, das outras professoras, de Cuiabá, do interior de Mato Grosso e de outros estados, 10, 12 alunos lerem a obra, gostarem da obra e, principalmente, puderem acertar uma questão de literatura ou utilizar essa obra como repertório em uma redação, eu já estou satisfeita, né? Nós já tivemos, assim, depoimentos muito interessantes de pessoas que leram livros que nós indicamos e alguma coisa na vida delas foi colocado num patamar melhor. Então, a minha intenção quando a gente adota um livro é exatamente isso, é fazer com que o aluno, nosso aluno que está conosco, confia na gente, ele queira ler, né? Então, sempre que vocês, por alguma situação, gostaram, seja do livro A Metamorfose, de algum aspecto dele, ou seja do Capitães da Areia, como muitos falaram para mim, coisas interessantíssimas sobre o livro, eu já fico bem feliz. E mais feliz ainda eu fico quando eu posso compartilhar disso com as minhas colegas que sempre me apoiam muito, né? No caso aqui, eu quero agradecer especialmente a Karine e a professora Monique, né, as professoras, que vão me acompanhar hoje nessa live. Na verdade, eu vou ser só uma intermediadora. Então, a gente vai começar com a Karine falando, né, sobre o livro, e depois vem a Monique, eu vou conversar um pouco também com as meninas, com as alunas, e aí eu vou abrir para todos vocês fazerem considerações. Tá bom, então? Combinado? Vamos lá? Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Karine, e a primeira coisa que eu quero falar com vocês, na verdade, perguntar é o que vocês acharam do livro, para aqueles que leram, né, no caso. Vocês gostaram? Odiaram? Não terminaram de ler? Choraram? Eu, particularmente, chorei lendo. Por que você chorou, Karine? Porque a história do Sem Pernas é muito triste. Eu chorei em todas as partes em que ele aparecia, com alguma reflexão mais profunda. Enfim, Capitães de Areia é um livro que foi escrito por Jorge Amado, e aqui a gente trouxe uma contextualização sobre quem foi ele. Primeiro de tudo, Jorge Amado é um nome importantíssimo para a história da nossa literatura, e ele foi escritor, jornalista e político. Ele nasceu na Bahia, ele estudou na UFRJ, estudou direito, inclusive. Em algum momento ali, ele começou a se apaixonar ele começou a se aproximar, na verdade, de questões sociais, da militância, e acabou indo para o jornalismo. E aí, por meio disso, ele acabou ingressando em 1946, se não me engano, no Partido Comunista Brasileiro, pelo qual ele foi deputado, inclusive. Mas, para além de tudo isso, ele também foi escritor, obviamente, e ele teve duas fases que foram
bastante distintas. Então, essa primeira, que é a fase em que entra Capitães de Areia, mas não só esse livro também, como O País do Carnaval e Os Subterrâneos da Liberdade, e já a segunda, que tem um aspecto mais regionalista, que carrega obras como Dona Flor, Seus Dois Maridos, Tenda dos Milagres e Tieta do Agreste. Para quem assiste novela, não sei se vocês assistem, mas o Jorge Amado, inclusive, é um autor brasileiro que tem o maior número de obras que foram, me fugiu a palavra agora, mas de obras que foram adaptadas. Isso, adaptadas, obrigada, Su. Obras que foram adaptadas tanto para minisséries como também para novelas mesmo. E aqui a gente entra no enredo da obra. Então, Capitães de Areia é um livro que traz a história dos Capitães de Areia, no caso, um livro homônimo, e é um grupo todo composto por mais de 50 meninos que têm ali idades entre 8 e 16 anos, que são meninos em situação de rua, então eles não necessariamente são órfãos, mas eles são, em algum momento ali foram abandonados, e todos eles moram nesse trapiche perto do porto, e isso, de acordo com o próprio livro, eles perturbam a ordem da cidade, infundem ódio à polícia e ao diretor do reformatório, transmitem medo aos ricos, tiram o sono dos donos de palacetes na cidade cheia de igrejas, por onde também soam atabeques que trepidam com ritmos trazidos de África para o terreno dos terreiros de candomblés. No início ali do livro, a gente já percebe, pelas cartas que são trazidas, que esses meninos, eles estão sob responsabilidade de ninguém. Então, não tem nenhuma autoridade maior que queira, de fato, ser responsável por eles. Então, fica aquele toma lá da cá, eu não sou responsável por eles, se lidem aí com problemas de vocês, e dessa forma, eles permanecem sozinhos e largados. A gente parece que vê uma fumacinha de tema de redação aí, né? Porque essa inoperância do Estado, um Estado que muitas vezes é colocado, se coloca como observador, quando, na verdade, a gente tem aquilo que é chamado de poder executivo, não é um poder observador, né? Então, quando a gente pensa nessas situações de meninos de rua, como existia intensivamente no Brasil, na década de 90, 80, 90, a gente fica pensando um pouquinho nessa questão que eu digo sempre em sala de aula, inclusive, que é a questão do estar no mundo, mas estar com o poder nas mãos, mas ficar inerte, né, Karine? Sim. E a partir de cada um desses personagens que, enfim, tem as suas histórias mostradas ao longo do livro, eles têm suas próprias particularidades. E essas particularidades, elas carregam elementos muito essenciais, inclusive, que ao longo da leitura vocês conseguem perceber e até olhar e pensar como que eu vou encaixar isso daqui na redação, porque dá para fazer muita coisa em relação a isso. Então, esses meninos, ao longo da narrativa, eles, obviamente, por estarem ali em um contexto em que eles são largados à margem, eles precisam sobreviver. E é por causa disso que eles são constituídos nesse grande grupo em que eles cometem ali delitos, crimes, roubos. É uma história dividida em 3 partes e ela vai mostrar o cotidiano desses vários dos Capitães de Areias, que vivem entre o talento, a amargura existencial, a tendência à religiosidade e a sexualidade precoce. Não só esses temas, mas também, como eu disse, cada personagem tem uma particularidade, e essa particularidade vai sendo percebida também ao longo de cada momento em que o foco narrativo é empregado a eles. Eu achei bastante interessante, porque teve uma aluna que ela falou assim, ai, professora, essa reunião que a senhora fez com os pais aí ferrou a vida da gente, né? Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Falou, não, porque agora minha mãe me colocou para ler o tal livro do Capitães da Areia, e agora eu fiquei emburrada, peguei o livro que ela me deu, foi o livro que ela leu no ensino médio, falei alto lá em casa, fiz igual a senhora fala que não é para a gente fazer. Aí, agora eu estou gostando do livro, só que agora eu não posso demonstrar para ela que eu estou gostando do livro. Eu tenho que fazer de conta
que eu não estou gostando do livro. Eu falei, mas o que você está gostando do livro? Ah, não sei, dá a impressão assim, que é uma coisa tão atual, né? E a gente vai falar mais sobre essa atualidade um pouquinho mais para frente. Como que você viu essa amargura existencial, Karine? Em relação ao Sem Pernas, eu, inclusive, ele meio que foi meu personagem favorito, acho que justamente porque ele traz essa ambiguidade, que na verdade não é uma ambiguidade, mas é uma ambiguidade no sentido externo, de quando ele mostra sentir tanta raiva e ser uma pessoa que é tão violenta de primeira, mas que quando você percebe o interior dele, você percebe que na verdade ele é uma pessoa, um menino no caso, extremamente carente de afeto, e ele só tá amargurado com a vida porque ele não queria que aquela fosse a vida dele. Arthur, você pode falar. Arthur, quer falar? Então pode continuar, Karine. Daqui a pouco ele fala. Ah, tá, ele não queria falar, ok, tudo bem. Então, inclusive, a amargura existencial é um dos elementos, assim, que eu mais olhei, assim, pensei, isso tem que ser citado, justamente porque o Sem Pernas é esse personagem extremamente complexo, que quando são considerados temas relacionados ao ser e a questões, por exemplo, relacionadas à exclusão, ele é um personagem que pode ser muito bem utilizado dentro do contexto de redação, que é um momento em que dá para ser questionada toda essa relação com essa revolta, não só essa revolta ao mundo, mas com esse fato de que ele está numa amargura ali relacionado ao fato de que ele é meio que invisibilizado dentro do contexto em que ele vive, justamente porque ele é tratado como coitadinho pelas senhoras e tudo mais, e aí já entra num contexto em que dá para trabalhar também o capacitismo. Sim, com certeza. Eu também tinha pensado nisso, né? Porque a condição dele se encaixa exatamente nessa questão da capacidade ou incapacidade devido à condição dele física, né? O que eu gostei que você colocou aí também foi a tendência à religiosidade, porque existem várias formas de expressão de religiosidade, né? Tem aquela religiosidade formal, dogmática, aquela pessoa, todo domingo eu vou à missa, toda semana eu vou ao culto, eu obedeço as regras da igreja. Não é essa religiosidade aí que aparece na obra, né? Não, nem um pouco. É uma religiosidade de quem não tem a que mais se apegar, não é? Ou Sim, seja, pode falar. É aquela religiosidade justamente que se dá pelo fato de que eles não têm mais onde se apegar, como você disse. Então, eles vão para aquilo, eu preciso acreditar em algo. Então, eles acreditam. E não sei, aí é uma opinião pessoal, não a opinião da professora. E de alguém também que vai à missa todo final de semana. Então, eu posso me autocriticar, não estou criticando os outros. Às vezes, eu acho que essa religiosidade, em que a pessoa não tem mais a que se apegar, é uma religião, uma religiosidade mais autêntica do que aquela que é feita, às vezes, por uma, entre aspas, uma obrigação, ou um costume, ou uma imposição, né? E então, às vezes, eu acho que eu também chorei várias partes do livro. Eu li esse livro quando tinha 17, 18 anos de idade, na faculdade de letras, né? Eu tinha esquecido dele, na verdade, eu lembrava vagamente do enredo. Mas na nossa reunião, quando vocês insistiram para a gente adotar, eu achei depois, com a segunda leitura que eu fiz, que a obra, ela é bem melhor do que, ela se tornou bem melhor para mim depois que eu amadureci um pouco mais. Essa sexualidade precoce colocada na obra, como que você vê? Desde o fato, por exemplo, do gato, quando ele sai para, quando ele vai para aquela região ali onde tem prostíbulos, e todos ali são meninos, né? Mas e começa a ter toda essa relação de que eles têm essa proximidade com o sexo muito cedo. E dentro de um contexto considerado mais normal, em que eles não estivessem ali numa situação tão precária, talvez esse momento não aconteceria. E também é um ponto que pode ser bastante debatido e aprofundado. Ainda mais naquela época em que a sexualidade era mais tabu do que já é hoje, né? Hoje eu acho que existem alguns tabus bem diferentes, mas naquela época, tanto que o livro foi até proibido, né? Não só por conta da crítica que tem ao Estado, a inércia do Estado,
mas por essas cenas, nessas questões mais voltadas para sexualidade mesmo, né? Sim. Muito bem. Continuando. E aqui, duas... Maria Vitória, você pode falar. Prof, eu acho que essa questão da sexualidade precoce tem muito a ver com as responsabilidades que eles assumem muito cedo. Tipo, no livro fala que eles viraram homens muito cedo. Não só no sentido sexual, mas também no sentido de ter que arranjar o que comer, onde morar, tipo, lidar com as responsabilidades de um adulto e também com os prazeres de um. Exatamente. E é interessante também, pode abrir câmera se você for falar, se vocês forem falar, tá bom? Que daí fica mais bonita a live depois. Também tem uma coisa que eu acho interessante, assim, até falei sobre isso essa semana na aula, né? Não julgueis. Na verdade, quando você olha um contexto desse como a obra mostra, o autor, não sei se vocês percebem, mas ele quer implicitamente justificar coisas que aquelas crianças faziam e que eram consideradas como crime ou como situações imorais. Ele mostra que o contexto, olha aí o eco, né, do determinismo, a influência do meio sobre o homem. Será que essas crianças, se estivessem no seio da família, junto ao pai e mãe, que dessem condições privilegiadas, a pessoa se alimentar minimamente, da pessoa dormir em segurança, será que elas... Então, aí é que está, a gente não falou de Rousseau essa semana na nossa aula 8, né? O ser humano nasce, falem aí, bom, Ele né? nasce bom, mas é a sociedade que corrompe ele. E assim, a gente vê muito essa ideia no livro. Tipo assim, realmente Jorge Amado traz todas essas coisas erradas que eles faziam com a justificativa do contexto, da necessidade mesmo. Exatamente. Ainda você vê que na imprensa, como que eles são descritos? Eles são descritos como baderneiros, como pessoas de má índole, né? E a gente que está aqui do outro lado, não sei se vocês se sentiram assim, mas dá vontade da gente gritar. Dá vontade de falar, não é bem assim, calma. Olha, né? É como eu falo, tem 30 anos que eu falo em sala de aula. É tão gostoso chegar em casa, comer uma jantinha quente, tomar um banho, colocar um pijaminha, deitar na cama, e no outro dia a gente criticar a mãe solteira, a gente criticar a mulher que às vezes apanha e a sociedade coloca a culpa, ela deve ter feito algo bem errado para apanhar assim do marido, né? Já vi gente falando desse jeito. Então, assim, a gente vive num mundo ideal e a gente fica julgando aqueles que fogem desse mundo ideal. Eu particularmente, esse tipo de obra, que é a obra social, até agora a gente vai devolver a voz para a Karine, que ela vai falar sobre esse contexto, né? Essas obras de apelo social, elas geralmente me comovem muito. Pode continuar falando, Karine, que a gente tomou sua vez, né? O que é isso? Então, aqui existem duas situações que culminam para o contexto da obra e que são muito importantes para conseguir entender tudo o que ela envolve. A primeira delas, pela verdade, eu vou começar de trás para frente, mas a primeira delas é que o livro ele foi escrito dentro do contexto de segunda geração do modernismo. Então, o modernismo que já carregava toda essa ideia de repensar a arte e a literatura, principalmente ali na segunda geração do modernismo, que é chamada também a geração 30, que foca muito nas realidades sociais, na cultura, na economia do país, e foca também no nacionalismo. Ela contribuiu muito para que Jorge Amado escrevesse Capitães da Areia do jeito como a obra foi escrita, que é justamente uma obra de denúncia a várias situações. E, para além disso, também, é importante destacar que Capitães de Areia foi publicado durante o governo de Vargas, ali durante a era Vargas, ali, que durou de 1930 até 1945, e justamente durante essa época, que aí já estava dentro do Estado Novo, que é como é chamada a ditadura Vargas, como houve essa meio que tentativa, não seria bem uma ameaça, mas como o Capitães de Areia foi meio que uma afronta
a tudo que o governo na época pregava e tudo mais, vários exemplares da obra foram queimados em praça pública ali no centro de Salvador. Então, são duas questões bem interessantes também que devem ser abordadas justamente para vocês conseguirem entender como esse livro, na época, como a publicação desse livro foi muito forte. Porque assim, talvez para os nossos alunos de hoje, e até para nós, para você, que é muito jovem, para mim também, que não sou assim tão velha, não sou de 37, nem da época do Cortiço, como a literatura era um elemento, a gente fala pesante, né? Assim, pesante, que sentido? Não vou usar essa palavra na redação. Mas a literatura era um elemento muito importante na formação de opiniões, né? Então, para vocês talvez seja assim estranho que de repente um filme seja censurado, um livro seja proibido, porque vocês ainda têm aquela noção, livro é coisa de gente que é careta, que é gente chata que gosta de ler livro, né? Por que alguém gosta de ler um livro? Por que alguém gostaria de ler um livro? E não, de repente, olha, o livro ofereceu para um poder uma ameaça, né? Então, essa é a importância da arte. Vamos supor que vocês tenham que um dia escrever sobre esse tema, a importância da arte. Vocês podem mostrar como que a arte muitas vezes é subversiva. Não subversiva no sentido negativo, mas positivo. Como assim? Subversiva por quê? Porque ela vai lá e mexe com as estruturas. Ela vai ali e põe medo em quem detém o poder, né? Esse é o poder, esse é o papel, inclusive, das artes. Então, Karine, você selecionou como teu personagem predileto Pedro Bala, é isso? Ele, na verdade, não é meu predileto, mas eu quis falar sobre ele. Meu predileto vai ficar sempre no meu coração, é o Sem Pernas, e eu vou defender ele até o fim. Mas eu escolhi o Pedro Bala porque o contexto todo o contexto que o constitui enquanto um personagem também, para mim, é bastante interessante. Então, o Pedro Bala, ele é filho de um líder sindical que foi assassinado por policiais durante uma greve, e aqui já jogando um pouquinho para o final da história, é muito interessante como o Pedro Bala, ele acaba seguindo o caminho do pai, não em relação a ter sido morto, mas em relação a ter ido também por esse caminho de se tornar um ativista e de lutar contra a injustiça social. Só um pouquinho. Enfim, levanta a mão aí quem é da T3, por favor. Levanta a mão, fala um oi. Eu estava falando para eles na aula de ontem, eu estava falando para eles que tem uma psicóloga, que é a Judith Viorst, o livro dela, ela fala Perdas Necessárias, é o nome, até indiquei para os pais lerem. O livro fala exatamente isso, né? Olha, pegue lá um traço, uma característica do seu pai e da sua mãe. Quando você for pai e mãe, duplique essa característica, esse defeito que você hoje tanto odeia, ou essa postura que você tanto odeia, às vezes, né? E você terá essa postura duplicada quando você for pai ou mãe. Eles queriam morrer, sabe, Karine? E eu também, quando eu li isso pela primeira vez, eu li o livro já 3 vezes, eu levei um choque muito grande. E é isso, né? Olha como que o Pedro Bala, muito interessante. Sabe que eu não tinha pensado nisso? Eu li, né, que o pai era sindicalista e tudo mais, li depois o final, mas eu não lembrava desse eco de um personagem no outro. Pode continuar. E justamente esse eco é muito interessante porque o Pedro Bala, ele não tem uma trajetória linear do tipo, foi fazendo as coisas por um caminho que seria o ideal. Ele foi fazendo um monte de zigue-zague que no final culminou no mesmo lugar. Então, numa posição muito parecida com a posição do pai. Então, ele conquista o título de líder dos Capitães da Areia depois de vencer uma briga contra Raimundo, que era o antigo líder do grupo. Inclusive, é nesse momento dessa briga que ele consegue uma cicatriz que ele tem no rosto. E a partir do momento em que o Pedro Bala ele assume essa liderança, os Capitães de Areia eles começam a ser constituídos enquanto um grupo muito bem articulado. E é nesse momento também que eles são tratados pelas autoridades como inimigos que deveriam ser exterminados. E aqui, nesse ponto, eu friso que eles eram crianças. Mas existe todo um contexto em que eram crianças, independente da violência e tudo mais, porque
não que eles não soubessem o que estavam fazendo, mas eles eram crianças que foram totalmente desassistidas pelo Estado, mas eles ainda eram crianças cometendo crimes, que ainda eram, enfim, e que eram tratados como verdadeiros inimigos que deveriam ser exterminados. Mas, enfim, apesar de toda a violência, principalmente de todas as atitudes violentas que o próprio Pedro Bala tinha, ele era extremamente leal ao grupo e era capaz de se colocar em risco pelo grupo. Tanto é que quando ele vai para o reformatório, ele é torturado e tudo mais, e em nenhum momento ele entrega o grupo. Então ele permanece fiel até o fim. Depois da chegada de Dora, que acaba virando companheira dele, que depois fica doente, quando ela vai para o orfanato, e enfim, acaba morrendo, ele precisa lidar com essa morte também, porque ele perde o que era para ele naquele momento, o que seria o amor da vida dele. E depois disso, ele vai se construindo até o momento em que, no final, ele se torna um ativista dentro dos movimentos grevistas, e ele começa a ser visto pela população como um líder contra a pressão e contra as justiças sociais. E é muito interessante também ver esse arco, porque ele não deixa a posição de líder em nenhum momento, mas o intuito dele muda justamente porque ele também é um personagem que muda, que começa a enxergar as coisas de uma forma diferente e que tenta fazer mudança a partir disso. Então, algo que se torna mais individual quando ele é líder dos Capitães de Areia, torna-se muito mais coletivo quando ele consegue alcançar toda essa consciência social. Enfim, foi uma leitura produtiva para você. Foi muito produtivo. Você tinha lido Você leu por conta do curso? Eu li por conta do curso. Na faculdade foi aquela folheada, assim, bem sem vergonha. Eles adotam ainda o livro para fazer a segunda fase do modernismo, é? Não, foi tá. por conta própria. Tá, por conta própria. Não, na faculdade é muito difícil a gente conciliar leitura por conta própria e leitura obrigatória, né, diga-se de passagem. Eu, quando fiz Direito e pós-graduação em Direito e pós-graduação em Letras e Letras, o tempo que a gente tinha para as leituras obrigatórias, porque só depois que eu consegui voltar a ler alguma literatura. Vamos conversar um pouquinho agora com a calada professora Monique, né? Também a gente não deixou ela falar nada, coitada, né? Falando nós duas loucamente. Oi, Monique. Oi, pessoal, tudo bom? Bom, vou colocar aqui um pouquinho a minha visão da obra de uma forma geral, e algo me chama muito a atenção, dizem que a arte copia a vida copia a arte, né? E eu acho que na obra e na vida do Jorge Amado, isso se concretiza. Em que sentido? No sentido de que o tempo todo, quanto na obra, quanto na vida dele, existe o limbo, né? O bem e o mal, sempre as oposições ali se encontram, né? Então, por exemplo, a questão do posicionamento político de Jorge Amado, né? Como ele se comporta dentro da política. Era uma situação que se mantém atual, né, da questão de extremos políticos, né, e ele fazia parte disso, ele era um militante. Dentro da obra, a gente também tem esses extremos, dentro do personagem, dentro da sociedade, de tudo aquilo que acontece, dos sentimentos, né, dos Capitães da Areia. Então, por exemplo, essa questão de eles serem crianças desassistidas, né, ficam tão bitolados em encontrar os culpados que esquecem da real necessidade, que é resolver ou minimizar o problema. Então, ao invés deles focarem nas crianças e na necessidade delas, eles focam em achar culpados, né? Então, fica aquele bem e mal, né? O padre, ele tenta proteger os meninos, e aí o diretor ai, meu Deus, fugiu o nome, não é orfanato, é... Reformatório. Reformatório, obrigada. O diretor do reformatório vai ali em oposição ao padre, e os dois ficam ali brigando, enquanto os meninos, que são realmente ali o foco, né, eles continuam a vida ali de forma precária, né? E dentro deles mesmo, a necessidade que eles têm de, por exemplo, encontrar uma figura materna, né? Eles estão ali
sem o carinho, o simples carinho de uma figura materna. Então, quando eles encontram uma mulher, né, uma menina, que tem ali mais proximidade com eles ficam aquele limpo de ou eu torno ela sexualizada, ou eu torno ela minha figura materna, né? Então, um dos meninos, né, chega a casar com ela, pelo bala, e o outro dos meninos encontra nela, em algum ponto, a figura materna, né? Então, a forma que ela encosta em um deles para poder tirar a medida de um terno, ele já percebe que não, aquilo ali não é a forma de que eu toco uma mulher, ou que uma mulher me toca num ato sexual, mas sim um carinho, né, fraternal. Que é o que falta neles, entende? Então, a todo momento, dentro da obra, e coincidentemente ou não, na vida do autor, existe esse limbo, né? Essa questão de bem e mal, certo e errado, e acabam deixando de lado aquilo que realmente é necessário, né? Então, encontre alguém para ser culpado, ou algo a ser culpado, e o problema se perpetua. O problema se faz presente. Tanto e para você, o personagem principal seria o professor? Seria o professor. Por quê? Por quê? Vamos lá. Bom, o professor me chamou a atenção, querendo ou não, né, por um lado pessoal meu, particular meu, essa questão dele encontrar ali um refúgio dentro da leitura, né? Eu até separei um trechinho aqui para ler, bem curtinho, mas que eu acho que pode encaixar ali para gente, para nós, eu, professora Suzana e professora Karine, né, que tá assim, logo no inicinho. João José, o professor, era o único que lia corretamente entre eles. No entanto, eu só estive na escola ano e meio. Mas o treino diário da leitura despertara completamente sua imaginação, e talvez fosse ele o único que tivesse uma certa consciência do heróico das suas vidas. Aquele saber, aquela vocação para contar histórias, fizeram-o respeitado entre os capitães de areia. Se bom fosse franzino, magro e triste, o cabelo moreno caindo sobre os olhos apertados de míope. Apelidaram-no de professor, porque num livro furtado, ele aprendera a fazer mágicas com lenços, níqueis, e também porque, contando aquelas histórias que lia, e muitas vezes que inventava, fazia a grande, misteriosa mágica de os transportar para mundos diversos, fazia com que os olhos vivos dos capitães da areia brilhassem como só brilham as estrelas da noite da Bahia. Então, olha só, ele tira aquelas crianças, né, e ele mesmo, daquela situação tão triste, tão cheio de faltas, apenas com a leitura, apenas com saber, apenas com um conhecimento, né? Eles estão tão necessitados que qualquer oportunidade de se agarrar e fugir daquilo, eles agarram. E o professor encontrou isso dentro da leitura, né? Então, enquanto todo mundo se preocupava ali em roubar joias, prata e ouro, o professor focava em roubar livros, porque a necessidade do material existe, mas a necessidade também da saúde mental, daquele bem-estar mental, também existe. Então, ele encontrou dentro dos livros uma forma de suprir a necessidade dele e também das demais crianças. E aí foi isso que me chamou a atenção no professor. Você até elaborou aí uma introdução, né, utilizando o livro, né, tudo mais, né? Sim. Pois não. Eu coloquei essa introdução aqui, né, com a intenção ali de encaixar no nosso tema 3 da apostila, que é a questão ali da evasão escolar e as suas consequências tanto no social quanto no profissional, né? E, bom, já inicia o livro colocando esse spoiler, né? Capitães da Areia, ele já inicia colocando ali na segunda sessão que o professor, ele consegue se sobressair, ele consegue ter uma estabilidade, fugir daquela situação, sair daquela situação, né? E ele se torna um artista, um pintor no Rio de Janeiro. Mais uma vez, agarrando as oportunidades. Em determinado momento, ele faz ali uma pintura, um retrato de um poeta, e logo, mais para frente, né, ele agarra essa oportunidade de encontrá-lo e vai para o Rio de Janeiro e se torna ali um artista reconhecido, e ele usa dessa arte justamente aquela questão que nós estamos falando, né? A arte, ela incomoda ali as questões sociais, né? Ele usa esse poder que ele conquistou para retratar exatamente aquilo que ele via.
Então, ele enxerga dentro ali do trapiche, né, que era onde eles ficavam, dentro de cada pessoa, um quadro, uma obra. E ele passa a retratar isso no trabalho dele, que ele conquistou. Então, cada história ali virou uma obra, virou um quadro para ele. Exatamente. E assim, é interessante porque a obra é de uma grandiosidade que ela faz com que a gente... Achei muito bonitinho, teve não sei se é uma das meninas, eu vou passar a voz para elas, porque uma delas me falou uma coisa bastante interessante. Quem que quer falar primeiro? A Zara ou a Muses? Carol, você quer falar primeiro? Carol Muses. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Ah, tá. A internet estava começando a oscilar aqui. Só não estamos te vendo. Agora estamos te vendo. Tá bom. Vamos lá um pouquinho falar sobre o que eu achei da obra. Eu confesso que, assim, minha expectativa estava lá embaixo, porque é um livro muito antigo, e quando você fala, Jorge Amado, a gente estudou ele nas aulas de literatura, eu não achei que esse livro pudesse me conquistar tanto. E, tipo assim, ao longo das páginas, uma linguagem muito simples, e o jeito que ele faz essa crítica à sociedade realmente me chamou muita atenção. E o que eu queria comentar com vocês hoje é que, assim, a obra foi escrita há quase 90 anos, e se a gente tirasse o nome do livro, tirasse a data, é um reflexo da nossa sociedade ainda hoje. Passaram-se 90 anos e o Brasil se encontra, apesar de, tipo assim, do Estatuto da Criança e do Adolescente e de diversos outros poderes jurídicos que protegem essas crianças, o desamparo, várias crianças ainda se encontram na situação em que os meninos se encontravam, e essa realidade, assim, é muito triste. E lendo a obra, eu fiquei realmente tocada, porque assim, por quê? Aí eu comecei a perguntar, por que depois de tantos anos, a realidade continua sendo essa? E eu imagino que as crianças hoje em dia, assim como os meninos, acabam entrando para esse mundo da criminalidade por uma pressão social, uma pressão do meio em que eles vivem. Eles também, como as crianças, devem se sentir, apesar do amadurecimento precoce, dadas as condições, essa sensação de infância roubada, de querer ser criança. Então, você vê muito isso ao longo do livro, e se a sociedade não teve uma grande mudança, provavelmente a sensação das nossas crianças hoje ainda é a mesma, das que se encontram, infelizmente, nessa situação. Porque a ideia do autor, principalmente pelo contexto que, né, a Karine falou, que é o regionalismo de 30, que eles queriam mostrar o Brasil marginalizado, os problemas sociais que existem. Então, Jorge Amado, achei que ele fez isso muito bem, ele fez essa denúncia social de uma maneira, assim, que eu não estava esperando. Me surpreendeu positivamente pra caramba esse livro. Que bom, que bom. Fico até emocionada. Porque quem gosta de ler quer que as outras pessoas também gostem de ler, né? É o que a gente pretende. E você, Zara, o que você quer falar? Boa noite, gente. Na verdade, Su, eu queria destacar que essa foi a minha primeira leitura do ano, e eu não tinha esse costume de ler. Só que quando você propôs, comece a ler esse livro, eu fiquei, não sou muito da leitura, não é muito a minha praia. E quando eu comecei a ler ele, despertou em mim uma curiosidade para a leitura, despertou em mim uma visão que eu não tinha, que não tinha sido estimulado em mim. E isso foi muito bacana, porque ele foi o primeiro livro que eu li, e agora eu estou começando o 7º livro do ano, já. Então, assim, despertou realmente um lado que eu mesma não conhecia. E a gente tinha conversado sobre o final do livro, que era para eu falar um pouco sobre o que eu achei sobre esse final.
E assim, eu já peço desculpa porque eu sei que tem gente que ainda não terminou de ler, e aí eu vou soltar um monte de spoiler aqui. Não, mas assim, a live é para quem leu, né? Quem não leu ainda, o Marcelo, que teve a coragem de se revelar que não leu, aí ele tem que aguentar, né, Marcelo? Então, assim, desculpa, Marcelo, e o pessoal que não leu, mas o que eu acho legal no final do livro é, não só no final do livro, mas em todo o livro, que você vai lendo e você vai criando uma afinidade com os personagens, e você espera aquele final feliz que você sabe que vai ter. Então, assim, o ponto que eu acho legal, assim, no final do livro, é a questão de as decisões deles terem traçado o futuro que eles teriam. Porque eles, os mais velhos ali, eles perceberam que não dava mais para viver naquele trapiche, não dava mais para viver ali, e que eles precisavam realmente tomar uma decisão de vida. E como a Monique falou, o professor ele sempre teve essa vontade pelos estudos, ele conseguiu realmente se tornar um pintor, mas por outro lado, como o Sem Pernas, ele acabou seguindo nessa vida de roubos, na vida do crime e numa fuga policial que ele estava dando, né, numa perseguição policial, ele acabou se suicidando, porque ele mesmo disse que preferia se matar do que ser morto pela polícia. Como o Pirulito, que era considerado o que fazia os piores crimes, o que tinha os piores crimes, e depois que surgiu a imagem daquele padre, o João Pedro, se não me engano, ele se identificou com ali a palavra de Deus e acabou seguindo no lado religioso. Então, uma coisa que eu senti muito forte, que eu acho muito importante, assim, até trazer mesmo para a nossa realidade, é que as escolhas, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, porque mesmo eles estando inseridos todos na mesma realidade, naquele trapiche com mais de 50 meninos marginalizados, que precisam roubar para se alimentar, as escolhas deles determinou o que ia acontecer da vida deles. Eu acho legal trazer isso para a gente. Tomar cuidado com as nossas escolhas, porque elas influenciam diretamente no nosso futuro, né? E também tomar cuidado com isso que nossa, eu acho que eu tenho uma perseguição pessoal em relação às pessoas que julgam as outras, sabe? Uhum. Vocês são minhas alunas, as duas são minhas alunas há pouco tempo. Talvez aqueles alunos que estão comigo há mais tempo possam dizer, a Su sempre bate nessa tecla. Não é por uma mera repetição. Talvez, sei lá o que aconteceu comigo, né? Talvez fui julgada em algum momento, ou vi uma injustiça num julgamento, mas esse capítulo em que ele prefere se suicidar a ser capturado, porque ele sabia pelo que ele iria passar, ela nossa, estou até arrepiada, que vocês sabem que eu arrepio, né, durante a aula, de vez em quando eu mostro para vocês, porque me emociona. Ela é muito dura, sabe? Lá no passado, quando eu era professora de literatura, e eu adotei esse livro, em escola, não no meu curso, eu fui chamada por coordenador, porque os pais não gostaram muito, porque tinha muitas coisas assim de imorais. Aí eu falei, eu faço as crianças apanharem da polícia? Não, Suzana, você sabe o que quer dizer? O fato de criança passar fome? Ai, Suzana, pai, você sabe o que eu quero dizer? Eu falei, não, nem imagino, porque para mim o que há de imoral nesse livro é a condição em que essas crianças estavam, ou ainda estão, porque naquela época ainda existia muita criança de rua, na situação em que elas estão colocadas ali. Isso para mim é o que há de mais imoral na obra, né? As outras questões relacionadas à sexualidade precoce, como a professora Karine falou, isso aí para mim é um pano de fundo. Para mim isso daí não tem importância alguma. Então, se pai e mãe quiser fazer um debate, a gente pode fazer um debate aberto, inclusive com a participação dos alunos. Eu vou ser aplaudida em pé pelos alunos. Eu não vou mexer o livro vai permanecer e ponto final. E tem mais, eu vou comunicar aos alunos que houve essa reunião. Não, Suzana, deixa quieto. Porque assim, gente, eu sempre, eu não sei se vocês sabem, quando eu trabalhava em escola, eu era do tipo que entrava muda e saía calada, desde que ninguém mexesse com aquilo que eu queria fazer. Então, eu tive problemas já com esse livro, agora, no ano 2000,
Então, vocês imaginam para a época o tapa na cara que não foi essa abordagem que o Jorge Amado fez dessa realidade colocada ali em Salvador. Um lugar que é visto como, um antro de prostituição, mas todo mundo cala até hoje a prostituição infantil que existe ali, né? É um antro de venda de droga, mas todo mundo cala as vítimas dessa venda, desse consumo de droga, não só ali, como em várias partes do país. Então, fico feliz, Carol, por você ter gostado, tá? Também ter se manifestado, querendo, né, participar aqui conosco, né? Foi. A questão que você trouxe sobre o pirulito, que ele não sem pernas, que ele preferia morrer do que ser capturado pela polícia, teve um pouco antes, assim, mais ou menos no meio do livro, um episódio que ele foi capturado, né? E que foi uma das partes, se não me engano, foi ele, né, gente, que foi capturado pela polícia, que tiveram cenas horríveis, assim, que eu só de imaginar foi para mim uma das piores partes, que foi a tortura que ele sofreu quando ele foi capturado. Aquele ambiente que ele ficava trancado num lugar muito pequeno, sem luz, abriam apenas para alimentar ele, e ele ficou por dias e dias. Então, assim, eu acho que essa foi uma das partes que realmente me tocou, que eu estava lendo aquele livro, eu já estava, sabe, aquele sentimento de angústia com aquela situação, sabe? Desculpa dar um livro assim para vocês. Às vezes tem aluno que fala... Não, mas é ótimo, porque às vezes a gente apresenta uma bolha, né? E nem imagina. E até hoje é uma realidade. Exatamente. O Lund está falando ali que a moralidade, entre aspas, né, do que eles praticavam, às vezes em termos de sexo, alguma coisa assim, era um reflexo de uma imoralidade muito maior, né? E, assim, eu vou abrir para quem quiser fazer alguma consideração, porque também eu não gosto de fazer uma live muito longa. E aí, depois a gente faz o nosso encerramento. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês querem colocar no chat aí qual foi o personagem que vocês mais gostaram? Vocês podem depois também, até os que vão ler a partir de agora, vocês podem contar para a gente depois, tá bem? Qual vocês mais gostaram? Vocês querem falar ou vocês querem escrever? Pode falar, Maria Vitória. Ô, prof, eu comentei na publicação que o meu personagem favorito não foi necessariamente o Sem Pernas, mas ele foi o mais marcante. Porque ele não é meu favorito, porque eu sentia uma raiva dele. Abre a câmera. Abre a câmera, Maria. Eu não tenho câmera aqui nesse computador. Então tá bom, então fala, pode falar. Eu ficava com uma raiva dele pelo jeito que ele tratava os outros do grupo. Que, pelo livro, você vê que ele passou por coisas inimagináveis, que nenhum outro passou. Aquela tortura que aconteceu quando ele foi capturado, ainda pequeno, e a deficiência dele gerou um trauma gigante nele, e ele descontava isso nos outros, nas pessoas que ele roubava, nas pessoas que ele enganava, e até mesmo nos companheiros dele. Então, eu sentia, assim, um ódio, uma coisa pesada, assim, para ele, mas, no fundo, você sabe por que isso acontece, e você sabe que ele é o personagem, assim, que mais pesa na obra. Isso mesmo, exatamente. Quem mais quer falar? Mais alguém? Não? Karine, vamos fechar então? Vamos. Vamos lá. Só para eu vou trazer de novo o Pedro Bala para a história aqui, só para trazer mais uma questão que acho que, na verdade, não só o Pedro, mas todos os outros personagens também envolvem muito contexto que vocês estão trabalhando essa semana sobre os caminhos para... Deixa eu pegar aqui o recorte completo. Os caminhos para reverter o colapso no sistema prisional brasileiro. Então, é um livro que vocês podem usar, assim, sem medo de ser feliz. Não ser feliz, porque o livro é triste. Mas é um livro que vocês podem... lançar mão para fazer esse uso, justamente porque engloba todas essas partes. Aqui tem um parágrafo para que vocês se inspirem, não copiem, se inspirem, justamente porque trata dessa questão de
enfim, que engloba vários contextos relacionados a tudo que vem junto com a criminalidade, que aí é justamente o Estado ter que pensar formas de resolver o problema, que não é colocar todo mundo só dentro de uma cela, e aí também é um livro em que abre, pode fazer com que vocês pensem mais criticamente a respeito, por exemplo, da forma como as pessoas que cometem crimes são vistas pela sociedade e como esse tratamento acontece em relação a elas, que acontece quando elas são presas, por exemplo. Então, são questões pertinentes. Isso daqui que a gente discutiu é só uma amostra de tudo que o livro, de fato, oferece. Para aqueles que leram, eu realmente espero que vocês tenham gostado muito. Para quem não leu, acredito que vocês vão gostar. E para quem não vai querer ler, aí eu só posso dizer que eu lamento muito, porque vocês vão perder toda a riqueza que tem no livro. E é aquilo, é um livro triste, mas literatura nem sempre é feita só de finais felizes. E, na verdade, nós sequer exploramos bem a personagem feminina, né, gente? Porque veja como eles respeitaram com enorme senso moral a feminilidade dela, né? Ou seja, até aqueles que queriam atacá-la sexualmente foram contidos, né? Passaram a respeitá-la. Então, às vezes, exatamente daqueles que o Estado ou as instituições, né, menos esperam, é aqueles que mais respeitam a figura feminina ali colocada na obra, né? E você, Monique, quer falar mais alguma coisa para a gente fazer o fechamento? Uma última coisa. Acaba que algumas vezes, por talvez tensão, né, vocês recorrem à tal da conscientização na redação de vocês. E o que eu queria apontar para vocês, usando a obra, né, toda essa questão de quando a obra foi lançada, teve, né, essa fogueira em praça pública para que queimassem os livros, ao mesmo tempo, esse livro, nessa mesma época, ele era um best-seller, né, então as pessoas, elas tinham ali já a sua opinião formulada em relação a determinados assuntos abordados dentro da obra, e quando elas passavam a ter conhecimento, liam a obra, elas conseguiam ver os dois lados, os dois pontos que são trabalhados o tempo todo dentro da obra, do livro, né? Então, assim, conscientização existia, mas desde o lançamento da obra, 80, 90 anos depois, nós continuamos na mesma situação. Então, conscientização não adianta de nada se não existe a ação. Ok? Por isso que a gente repudia um pouco essa questão da conscientização, né? Que também é válida, mas não tem aquele charme que uma ação frente a um tema polêmico como esse possa haver, né? Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez as professoras, as alunas que se dispuseram a participar conosco, a todos vocês que estão aqui com a gente. Quem não leu o livro ainda, leia, né? E nosso próximo evento é no último final de semana de maio, quando a gente vai fazer a nossa maratona de interpretação de texto, num glorioso domingo às 8 horas da manhã. Todos estão convidados. Boa noite a todos e muito obrigada, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau.